Olá, amigos do programa Sinal Aberto. Hoje eu vou conversar com um amigo que de um sonho fez se tornar realidade. Advogado, tá? Empresário, e pode-se dizer até dono de uma emissora de rádio. Está aqui meu querido amigo Cirineu Fedres. Cirineu, em primeiro lugar eu quero já agradecer a você por ter aberto um espaço na sua agenda para atender o programa Sinal Aberto. Boa tarde, Jorge Bom Giovanni, aos amigos que nos assistem. Para mim é motivo de muita alegria e eu que agradeço a oportunidade de falar com você neste programa de muita audiência na cidade. O que é Fedrix? É um sobrenome que causa confusões, né? Porque muitas vezes eu tenho até inclusive que soletrar. Meu bisavô veio da Itália e o sobrenome era para ser Fedrizi, era para ter um Z e um I. E quando meu avô foi registrado no Paraná, no cartório de lá, em Monte Real, em Santo Antônio da Platina, foi recomendado que não tivesse mais um Z e um I no sobrenome, por conta de desconhecimento, e assim acabou meu avô sendo registrado como Fedriz, F-E-D-R-I-Z, e fez com que isso também uma parte da família ficasse como Fedrizi e outras Fedris. Eu fiz essa pergunta porque muitos nomes italianos terminam com I. O meu, por exemplo, Bom Giovanni, né? Uns falam bem cantado, fica Bom Giovanni, Bom Giovanni. Você é italiano também? Meu avô era siciliano, né? Você seus avós eram de que local da? Também, daquela região lá. Inclusive, eu precisava fazer... Era mafioso também, não, né? Não. Mas ele veio fugir da Segunda Guerra. Ah, é? Foi da Segunda Guerra que ele, junto com um grupo grande, vieram para o Brasil, que era promessa, né? Aí eles ficaram na região de Campinas inicialmente, depois foi para o Paraná, o governo de lá estava dando terras, né, para serem utilizadas do plantio. E café, muito, né? Exatamente. Norte do Paraná, muito forte nessa área, né? E eu tenho até que me aprofundar mais na história, né, da árvore genealógica da minha família, até porque eu tenho vontade de pedir até a cidadania. Exato. Você tendo a cidadania italiana, você tem acesso a toda a Europa. Não. É prego. Tenho vontade de aprender e vou precisar, quem sabe futuramente eu consiga. Os seus avós vieram para cá, em primeiro lugar, norte do Paraná. E vocês, como é que a família depois migrou para o estado de São Paulo e fincou raiz na cidade de Bauru? Naquela ocasião, meu pai também trabalhava na roça, meu avô, e Bauru estava sendo a cidade que estava se destacando por conta da ferrovia e despertou interesse nos meus pais de vir para Bauru para tentar uma vida melhor. Eu nasci em 80, eles chegaram aqui um pouco antes, né, de eu nascer, e assim fixou residência, mas só que família nossa mesmo, com sobrenome Fedres, sobrenome da minha mãe, que é Rodrigues, minha mãe é mineira, só nós mesmo do Paraná que vieram para cá. Meu pai depois começou a trabalhar no sistema de saúde municipal, né, servidor público da prefeitura, minha mãe doméstica, e eu fui me aventurar, né, com rádio. Meu pai, inclusive, o que despertou interesse, né? Você sempre foi um amante da música, né? Sim. E sempre música sertaneja ou você é bastante eclético, curte vários estilos? Não, eu sou eclético, eu gosto de todos os segmentos de música, é de qualidade, eu tô gostando, eu gosto, aprecio, mas o detalhe da música sertaneja é que quando nós iniciamos o projeto para implantar a rádio, foi primeiro por um motivo social. Meu pai, ele era presidente da Associação de Moradores, infelizmente não está mais no nosso meio, mas ele era um líder comunitário importante no Parque Jaraguá. O Parque Jaraguá é um bairro carente, né? E ele desenvolvia trabalhos com a Associação de Moradores, ele estava à frente, e a gente via a necessidade de um veículo de comunicação para atender o bairro, para divulgar os projetos que a associação desenvolvia. E a associação era muito atuante, né? Frequentemente iam autoridades participar de reuniões, até por conta da organização que meu pai sempre primava pela associação. E aí, o que a gente fazia? Mandava ofícios para as emissoras da cidade divulgarem, algumas divulgavam, outras falavam que não fazia esse tipo de trabalho. Fazíamos panfletos, carro de som, só que a gente sentia a necessidade de algo assim próprio da entidade para fazer esse trabalho, não só de divulgação, mas que utilizasse também esse meio para fazer a cobertura dessas reuniões e dos eventos que a associação organizava. Foi quando então a gente
pensou, né, na rádio. Até porque, só para concluir, naquela ocasião, Jorge, estava em discussão as rádios comunitárias. Doutor Cirineu Fedris, né? Doutor, advogado. Você em que ramo? É criminalista, trabalhista? Qual é a que você procura atuar mais? No escritório eu especificamente atendo mais a área criminal, tá? Mas temos colegas que fazem todas as áreas do direito para atender, né, todos que nos procuram, porque por mais que eu atue, né, nessa especialidade, tem clientes que depositam confiança em mim ou em outros colegas que estão lá comigo de outros segmentos do direito, trabalhista, principalmente civil, família, e aí acaba que a gente contempla todos os segmentos, mas eu especificamente atuo na área criminal. É uma área um tanto quanto difícil, porque você fica naquela, né, são duas versões que você ouve ali, né, tem que saber trabalhar com tudo isso aí, é complicado, elaborar depois uma defesa no caso, né? É bem complicado. Né? Olha, é um ramo do direito que desperta Fascinante. paixões, né? Fascinante. Emoções, e também tem aqueles que, não, advogado criminalista mistura, né, a figura do defensor com a do acusado, só que a gente prima, né, pelo princípio democrático da ampla defesa, um princípio constitucional. A gente sempre trabalha questões de prova, se as provas são o suficientes para condenar, e se o são, se a condenação é justa em decorrência daquilo que o acusado cometeu. E é um papel importante, até porque isso faz com que nenhuma suspeita coloque alguém numa situação de réu e condenado. Então é importante o trabalho do advogado criminalista para contrabalancear a acusação. Senão toda e qualquer acusação, toda e qualquer suspeita vai ser o suficiente para condenar uma pessoa. Com ponto e uma vírgula você muda uma frase. E muitas vezes o próprio advogado, né, criminalista, no caso, o Cirineu é legal. E se pôr, o Cirineu é, vírgula, legal, ponto de interrogação, Sim. Já muda a conotação da frase. Né? As interpretações que também existem no direito, e essa interpretação dá margens para você atuar. Porque o direito não é uma ciência exata. Tudo depende e tem aquela formação ideológica de cada magistrado, que é o juiz que julga a causa. Né? Tudo isso daí faz parte desse mundo magnífico. Mas isso é o lado apaixonante também da advocacia. Né? É a interpretação que vamos extrair da lei. E se você convencer que aquela interpretação que você está dando aquele determinado artigo, se você convencer o julgador, né, você convenceu e é o que vale. Tá certo. Por isso que muitas vezes, só para concluir, você vê mesmo casos sendo julgados de formas diferentes. Daqui a pouquinho você vai saber bastante a respeito da Canal Mais FM, uma rádio comunitária que está aí, ó, dominando a cidade de Bauru. Eu vou saber uma particularidade dele, quando ele começou a falar. Bom, roda a vinheta, voltamos já. Bom, gente, já estamos de volta, nosso programa Salão Aberto, hoje conversando com advogado, empresário, dono de rádio, né, o Cirineu Fedris. Eu deixei no ar um questionamento, falei, eu vou fazer uma pergunta e deixei no ar. Me diga uma coisa, Cirineu, você estava falando, né, da Associação de Moradores, que você trabalhou muito tempo, você e seu saudoso pai, com muito afinco, né, tentando fazer o Parque Jaraguá, a qual você falou, que parece que sempre foi deixado de lado na cidade, né? Sim. A ter voz também. Por sinal, eu lamento muito a nossa querida amiga, a Cidinha, do Azulão do Morro, que levava também o nome do Jaraguá, né? Ali, principalmente na festa de Momo, né? Nos desfiles de carnaval, levava o nome lá do bairro, que trabalhava com muito afinco. Você já teve alguma pretensão política? Não, nunca tive pretensão política. Minha intenção foi ajudar a comunidade do Jaraguá. Tem um ponto de atendimento ali no bairro e isso... Não tenho nenhuma preocupação por sofrer alguma discriminação. Pô, o Cirineu, advogado, atende no Jaraguá. Não. Pelo contrário, eu me orgulho. Até porque eu penso que tenho que retribuir de alguma forma aos moradores daquele bairro. Hoje o Jaraguá é um bairro muito bom, em vista do que era 20 anos atrás. Eu lembro quando eu estava no ensino primário, muita violência, muita morte, problemas de roubo, de furto, tráfico. Hoje existe, sim, mas também é um problema não só do Jaraguá mais. Isso é verdade. Toda a cidade é vítima
da violência e das drogas também. A questão da pretensão política, eu não penso, né, até porque a gente não pode fazer algo para o próximo, para a sua comunidade, objetivando um pleito eleitoral, né? Se você estiver fazendo isso, você não está bem intencionado. O meu pai, ele sempre queria ver o Jaraguá melhor, ruas asfaltadas, melhoria na educação, na saúde. E ele era uma pessoa que pegava a prancheta com um formulário nela, ia pedindo assinaturas dos moradores e com isso ele levava um requerimento para a prefeitura. Era essa a forma dele de ser. Não é porque é meu pai. Quem conheceu João Fedris sabe disso. Ele foi um líder comunitário exemplar. E hoje o Brasil carece de pessoas como meu pai. E a gente, aos poucos, na medida do possível, tentamos fazer algo semelhante. Cirineu, você também é bastante ideologista. Fale um pouquinho como o advogado e como, eu não digo um líder comunitário, vamos dizer assim, mas a respeito da política do nosso país. Essa vergonha que aconteceu de ex-presidente preso, roubalheira. E o que você vê disso? É uma lástima, né? Uma vergonha. Quem a gente tinha uma esperança que fosse ser aquela bandeira que pregou na campanha de combate à corrupção, na verdade foi o que mais, né, desviou. E é lamentável, né? Toda a cúpula do partido que comandava o país estão presos. Isso daí é triste para o nosso país. Dinheiros assim que são desviados, que deixaram de ser aplicados na educação, porque tudo isso está acontecendo porque falta cultura, infraestrutura do país também, os políticos deitando e rolando na corrupção. Bom, você, no começo do nosso papo, estava falando, sempre foi um amante da música e o bairro ao qual você morava na época necessitava de uma voz que falasse mais. Por isso veio a ideia da Canal Mais. E eu sei que você teve muitas dificuldades até essa rádio ser oficializada. Esse foi um dos motivos de fazer você também lutar tanto para que ela fosse uma rádio hoje comunitária, mas oficial, e ter estudado para ser advogado? O que fez eu fazer o curso de Direito, o que me motivou a chegar onde cheguei, foi uma luta dessa bandeira da rádio comunitária, né? Uma luta pela democratização dos meios de comunicação. Quando nós iniciamos esse projeto, a gente idealizou implementar a rádio lá no bairro. Naquela ocasião, um advogado, né, nos ofereceu uma assessoria jurídica. Na verdade, ele só ofereceu, recebeu e não fez assessoria, e até porque também não era advogado à época, nunca foi. E ele tinha... Era rábula apenas. Não, nem isso, era um estelionatário. Exatamente. Só muita gente talvez usar rábula é aquele que conhece tudo de lei, só não pode assinar, né? Se fosse isso, teria sido melhor. Mas ele nos disse, olha, coloca a rádio no ar, faz o projeto e eu vou conseguir uma liminar para vocês em 15 dias. Na hora que a gente percebeu que tínhamos caído num golpe, já era tarde. A rádio já estava no ar, tinha caído no gosto popular. Fizemos, né, o que tínhamos que fazer naquela ocasião, representamos, enfim. Isso te abalou muito, né? Sim, foi uma frustração. Eu fiz esse comentário que te abalou porque até os seus olhos brilhou naquele mejô. Acho que quantas dificuldades e quantas coisas você passou ali naquele momento. Mas isso daí foi uma das primeiras adversidades que nós enfrentamos, né? Eu comecei a estudar, né, tudo que era necessário para poder implantar uma rádio comunitária, para atender uma comunidade. Fizemos a documentação necessária, encaminhamos para Brasília, mas também não imaginávamos que ia demorar o tempo que demorou. O pedido nosso data de 2002. E foi liberado? Em 2016. 2016. São 14 anos. Há 2 anos, a Canal Mais agora está no ar e com tudo. Vamos girar a vinheta que ele vai falar agora como é que está toda essa estrutura. Voltamos já. Bom, gente, já estamos de volta hoje conversando com meu querido amigo, o Cirineu. Às vezes eu erro, né? É Fedris. Fedris. Ou Fedris. Uhum. Sonho realizado. Canal mais perto de você. A Canal Mais está aí, já, né? 87.9, trabalhando muito num lado da cidade aqui, né? Sim, a região oeste. E dando voz também para a população, né? Sim. Uma rádio, muitas vozes, né? É o slogan principal da Canal Mais FM. Um sonho não meu, mas da comunidade.
não é só meu, eu que estive à frente, porque fui me aprofundar, né, conhecer melhor como funciona, e muitas decepções, porque a gente sempre acreditava que fosse algo mais fácil de resolver. E nas diversas idas minhas para Brasília, eu constatei que ali, infelizmente, o Ministério das Comunicações, que é o responsável pela liberação das emissoras de rádios A Anatel comunitária, e a Anatel, que é o órgão fiscalizador, se tornou um balcão de negócios, né? A concessão de rádios, infelizmente, está concentrada num pequeno grupo de pessoas, e isso faz com que a informação ela seja manipulada, seja distorcida, infelizmente, enquanto deveria ser ao contrário, né? E o papel da rádio comunitária é fazer esse contraponto, é democratizar os meios de comunicação. O trabalho também da rádio comunitária é facilitar o pequeno, né, o pequeno comerciante, para que possa também ter a sua divulgação da sua empresa ali, né? A gente usa o nome de apoio cultural, mas que possa mostrar um pouco da sua empresa, né? O papel da rádio comunitária, além de ela fazer um trabalho social, de conscientização, de fomentar o debate dos problemas do bairro, ela também fomenta a economia local. Mas olha só como que as rádios comunitárias elas sofrem uma série de implicações. Uma delas, você divulga o pequeno comerciante do bairro, você está querendo fazer com que a economia, né, da comunidade seja fortalecida. Inclusive a gente tem um projeto que está no ar na Canal Mais, que é Valorize o Comércio do Bairro onde você vive. Seu bairro. Porque ele gera renda, empregos para os próprios moradores dessa comunidade. Esse pequeno comerciante, por exemplo, um açougue, se ele quiser divulgar o preço do produto dele, a rádio comunitária tem essa vedação. É uma questão jurídica que a gente vai iniciar, tá? Porque entendemos como ilegal, desnecessário essa vedação, porque se ela tem como princípio fomentar a economia de uma comunidade, por que essa vedação? Então, são limitações impostas. Uma delas, questão de canal único por cidade. Em Bauru nós temos uma outra emissora comunitária. O mesmo prefixo, né? Que é no mesmo canal de transmissão. E faz com que a cidade fique dividida no meio. E a questão é, nesse ponto de divisa, é um ponto extenso que ninguém ouve ninguém. Aqui em Bauru somos em 2, mas tem cidades que tem 4, 5, e o problema é mais acentuado ainda. São algumas das nuances das rádios comunitárias. A nossa luta, como eu disse, começou em 2002. Até 2005, agosto de 2005, quando a rádio Canal Mais estava no ar e foi fechada pela 8ª vez, eu acabei sendo preso. Naquela ocasião, foi até repercutido internacionalmente, organismos internacionais interviu. Por qual motivo? Que pese, né, aquele momento que a rádio entrou no ar, ainda sem a outorga, mas por conta de uma orientação equivocada de uma pessoa que se passou por advogado naquela ocasião, nós não queríamos ser ilegais, Jorge. Nós não queríamos. Toda a documentação estava apresentada. A Anatel batia na nossa porta, a gente falava, olha, está aqui o requerimento. Ah, mas tem que esperar a outorga. Mas esperar até quando? Ah, eles mesmos até zombavam. Você pegou a Canal Mais e hoje ela é voltada muito ao público sertanejo, a música sertaneja, né? Não só a raiz, como música romântica. Eu percebi que a tua emissora não trabalha muito com músicas com sentido dúbio, né? Deixa eu só colocar um ponto, que a rádio pertence à Associação de Rádio Comunitária de Bauru e à Associação de Ação e Participação Comunitária do Parque Jaraguá. São 2 entidades mantenedoras da rádio, a qual eu figuro também no quadro diretivo dela. A questão da programação musical, quando nós iniciamos esse projeto, Bauru era carente da programação popular na cidade. Não existia essa opção. O público da periferia que gostava de uma música sertaneja não tinha no FM essa opção. Então a gente queria ser esse modelo, e aí acabou caindo no gosto popular também. O trabalho que nós desenvolvemos. Mas é só voltado ao sertanejo ou toca, no caso, um Roberto Carlos, sim, um Fagner? Sim. Você tem algum programa de música popular brasileira? Sim. Temos o Lilo Camargo no sábado à tarde, chama Esquinas do Tempo. Olha, programa muito ouvido, inclusive. Valorizamos a música raiz, moda de viola. O J. Camargo, que faz às tardes, das 5 às 7. O Carlos Branco, que faz de manhã, das 5 às 9. São programas voltados
para música raiz, moda de viola, que está caindo no esquecimento porque as emissoras estão deixando de lado. A programação da rádio, a gente procura sempre trabalhar os clássicos do sertanejo também. Uma programação que procuramos selecionar as músicas, não colocar músicas de duplo sentido. Até porque nós nos preocupamos com isso, Jorge. Eu sou amante de rádio e trabalho em rádio há muitos anos, né? Desde a época em São Paulo, aqui em Bauru, mesmo militei durante 18 anos numa emissora, né? Que agora estão migrando tudo pro FM, né? Estão fechando há 3 anos uma outra emissora que também está migrando, né? Para uma outra frequência FM. Recebi o convite aqui, né? Do meu amigo Cirineu aqui, né? Seja bem-vindo. Estamos acertando as coisas, de repente, o Jorginho Bon Giovanni vem também para Canal Mais, e por que não, né? Que está abrindo as portas aí para a voz do povo, né? Para todo mundo, e isso é bastante interessante. Você é um ícone, né, da comunicação bauruense, né, Jorge? Então, para a gente vai ser motivo de muita satisfação poder contar com você aqui, e até para ajudar, né, trabalhar a programação, você com a sua experiência, tempo de rádio, eu acredito que vai deixar Canal Mais FM melhor ainda. Não vai falar que é da época do Rádio Galena, não, né? Que isso, eu fiz vários estilos, né? Desde programas de rock pauleira, samba enredo, a tango. Conhece tudo, né? Você tem uma versatilidade, isso é muito bom. O rádio nos proporciona isso, né? Exato. Na TV agora também. Na televisão há muitos anos. Há muitos anos. A gente fala que o microfone, gente, né? Aquilo pica a pessoa, sabe, quando entra. E você, acho que foi picado bem desde garoto. Aquilo é por ser um amante do vírus, rádio, né? É um vírus que contamina e não tem muita gente que fala que é uma cachaça, né? Vamos aproveitar, mostrar um pouquinho ali, e você explicar um pouquinho para os nossos telespectadores? Vamos nessa? Vamos lá. Você pode perceber que os equipamentos estão enxutos, né? Um único aparelho faz diversas funções. Há 20 anos atrás, precisaria de uma coluna de 1,5 m, 2 de altura, de aparelhos, enquanto hoje vocês podem perceber que pequenos aparelhos fazem uma série de funções. Temos ali o nosso programa de automação, que é onde é inserido as músicas, os nossos apoios culturais, onde os locutores também usam. E qual o programa está no ar agora? Agora é o Super Tarde com o Edu Nunes. Vai ao ar da meio-dia até às 5, daqui a pouco às 5 tem o J. Camargo, mas hoje, por ser um dia véspera de feriado, acabou tendo folga e o programa ele insere as gravações automaticamente para que ele pudesse aproveitar o dia de hoje folgando aqui na emissora. O computador auxiliar, onde utilizamos também o WhatsApp para atender os ouvintes. Aqui é a nossa console, né, a mesa de som, onde você aciona o microfone, coloca o ouvinte no ar pelo telefone. Ali são os aparelhos para tratar a voz. E você também tem um programa aqui, né? Sim, faço aos sábados. O Manhã Legal, das 9 ao meio-dia. Como é que ele é voltado a... Entretenimento, informativo, programa musical. Mas só focado ao sertanejo? Ou só sertanejo. Você sabe que durante um bom tempo, numa outra emissora, eu fiz um programa chamava-se Desfile de Sucessos. E ele tocava de tudo, né? De tudo. Inclusive tinha uma parte de internacional também, porque são músicas que marcaram, né? Aquela que você dançava de rosto coladinho nos bailes da vida, e ali vinha sertanejo, vinha o Roberto, que até hoje é um ícone da música popular brasileira, né? E bastante diversificado. Eu acho isso bastante interessante em rádios, né? Principalmente no FM, que eu acho isso muito bacana, porque você abrange vários públicos também, né? Sim. A ideia da Canal Mais, agora com a sua vinda, é melhorar. Você está me convidando, eu vou ter o pai essa parada, hein? Melhorar e atender os outros segmentos musicais também, por que não? Precisamos só de pessoas que conhecem, né? Igual temos o Lilo Camargo, né? No sábado à tarde, que faz o Esquinas do Tempo, que conhece muito de música popular brasileira. E você conhecendo aí do sucesso, quem sabe desenvolver aqui o Desfiles do Sucesso também com a gente. Por que não? Eu tive um outro programa, né? Que ele chamava-se, numa outra emissora, Clube da Esquina, né? Uma pequena emissora era numa esquina, né? E me lembrou muito daquele pessoal, Beto Guedes, do Milton Nascimento, que eles tinham, né? O Clube da Esquina, onde eles se reuniam, né? E aí saíam pérolas da música, né? São tempos áureos, né? Da música e também do rádio, né? E pode perceber também, Jorge, que falando em tempos áureos, o rádio ele sempre vem tecnologias novas, né? Podcast, hoje você não ouve mais falar de podcast, outros recursos, mas o rádio sempre está em destaque, né? Antigamente as cartucheiras, disqueteiras... Cartucheira, puxa vida. Ô Cirineu, para entrar em contato, para a pessoa que está nos assistindo nesse momento, falar, puxa vida, eu quero ligar lá na Canal Mais, eu quero falar com qualquer locutor que esteja no ar no momento, eu quero ouvir tal música, como é que faz?
Temos a linha direta do ouvinte, o 3016-9692. Vou marcar aqui, ó, 3016-9692. Exato. O WhatsApp é o 99618-8790. Pode ir, já atende na hora ali pelo WhatsApp. Na O hora, WhatsApp é automático. mandou uma mensagem de voz, vai para o ar a voz também. Percebi que você tem um programa também, onde o pessoal pode acessar Canal Mais e tal, e em qualquer lugar do Brasil e do mundo pode ouvir essa emissora, Exatamente. né? Vai lá no nosso site, canalmaisfm.com.br, muito acessado, inclusive. Em Bauru, nós estamos ali entre os primeiros em nível de acesso na internet, tanto do site, como também para ouvir a programação na internet. Isso é motivo também de muita alegria para a gente e responsabilidade para que nós conduzimos aí a programação preocupados com a qualidade. Esse é o nosso programa Sinal Aberto, onde nós vamos descobrindo coisas interessantes na cidade, pessoas importantes, pessoas que fazem alguma coisa de bom para a comunidade. De sugar, já tem um monte de gente que sugou o nosso país. Agora, tem aqueles que fazem aquele trabalho formiguinha, mas sempre apoiando, ajudando e confiando no ser humano, né? Que acho que ainda tem jeito, né? Um pouquinho da história para concluir. A rádio foi outorgada em julho de 2016, mas em 2012 eu ingressei com uma ação contra a União e a Anatel por conta da demora. Conseguimos um provimento judicial determinando a outorga em decorrência de estarmos aptos a receber essa concessão. Então não foi fácil não, viu, Jorge? Foi uma queda de braço. Mas pra que valeu demorar a luta, tanto? né? Valeu a luta. Valeu a luta. Cirineu Félix, foi um prazer. E, mais uma vez, agradeço por você ter aberto um espaço na sua agenda para atender o nosso programa. Eu que agradeço, Jorge. Para mim foi motivo de muita alegria e satisfação. Seja bem-vindo à rádio. E espero ter mais oportunidades de falar outros assuntos, algumas coisas relacionadas à advocacia, algumas pérolas, né, do judiciário que aconteceu comigo e outros colegas que rendem muitas histórias boas para contar. Deve ter coisas engraçadas também nesse meio. Sim. Nosso programa Sinal Aberto vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa.